Como receber R$ 300 em dividendos dos fundos imobiliários VGHF11 e MXRF11? Nesse vídeo eu vou te mostrar uma simulação de investimentos para saber quanto você vai precisar investir e como você vai fazer para receber os seus primeiros R$ 300 em dividendos com esses dois fundos imobiliários. Também vou te mostrar como que você vai fazer para analisar esses fundos, tá? Os conceitos básicos para você aprender a analisar por você mesmo os fundos imobiliários de papel e nunca mais errar na hora de fazer a sua escolha. Então, se você quer saber tudo isso, fica aqui nesse vídeo até o final. Para quem não me conhece, eu me chamo Rudinei, eu sou investidor da Bolsa de Valores e já invisto no mercado financeiro há mais de 5 anos e meio. Então, se você é novo aqui no canal, se é a sua primeira vez, é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Se você gostar do vídeo, também deixa o like para mim. Você me ajuda a fazer com que esse canal cresça cada vez mais. Combinado? Conto com o seu like e conto com a sua inscrição. Bom, vamos lá então. Começar a falar aqui do VGHF e do MXRF11. São os dois fundos de papel mais populares da Bolsa de Valores atualmente, tá? São os mais conhecidos, os primeiros fundos que os investidores procuram, geralmente são esses dois fundos, tá? O VGHF11, ele possui atualmente 274 mil cotistas. E o MXRF11, em números atualizados, já passou de 900 mil investidores aí que têm as cotas desse fundo na carteira. Então, são dois fundos muito conhecidos e procurados pelos investidores. Mas vamos lá, eu vou te ensinar aqui primeiro como é que você vai fazer para analisar um fundo imobiliário de papel. O que você vai procurar quando você for olhar um fundo de papel para você não errar, tá? Eu dividi aqui essa análise em 3 tópicos. São 3 pontos que você deve olhar em um fundo de papel. De tijolo é um pouco diferente, tá? Vamos falar hoje aqui de fundos de papel. Para você não errar, tá? Você seguindo esses 3 passos que eu vou te mostrar aqui, você já vai acertar muito mais nas suas escolhas. Você não vai ter como errar se você seguir esses 3 passos. São 3 passos fáceis, simples, e eu vou te mostrar eles aqui como que você vai olhar. Bom, eu estou aqui nesse site, o fundsexplorer.com.br, que é um dos sites que eu utilizo para fazer análise de fundos imobiliários. E a primeira coisa que você vai olhar, o primeiro passo, é você analisar os indicadores fundamentalistas. O que são os indicadores fundamentalistas? São os principais números de um fundo imobiliário. Por exemplo, você vai olhar aqui a cotação, que atualmente é de R$ 9,54. Tanto o VGHF11 quanto o MXRF11 eles têm cotação base 10. Ou seja, a sua cotação sempre gira em torno dos R$ 10. Um pouco acima, um pouco abaixo, mas fica sempre próximo de R$ 10. O próximo indicador é muito importante, é a liquidez diária. Tá? No caso do VGHF11, a gente tem uma liquidez diária de 2,7 milhões. Tá? Eu sugiro que você procure por fundos que tenham pelo menos 1 milhão de liquidez diária, tá? Para você ter facilidade de comprar e vender as cotas desse fundo, tá? Ou de qualquer outro fundo que você vai comprar aí. Pelo menos 1 milhão de liquidez diária. Dividend yield, a gente vai falar mais para frente, eu vou explicar daqui a pouco sobre rentabilidade. Próximo indicador aqui é o patrimônio líquido, tá? No VGHF11 temos 686,8 milhões de patrimônio líquido. O que é interessante você procurar aqui em um fundo de papel? Pelo menos 500 milhões de patrimônio líquido, tá? Pelo menos 500 milhões para o fundo ter mais liquidez, para o fundo ter mais fluidez em investir em novos ativos, né? Quanto maior for o patrimônio de um fundo, mais acesso a bons investimentos ele vai ter. Quanto menor for o patrimônio de um fundo, menos acesso a bons investimentos ele vai ter. Um fundo mais pequeno ele vai ter que procurar investimentos mais arriscados, que são menores por conta de ter um risco muito maior. Então eles vão ter que pegar uma rentabilidade maior, mas vão correr um risco muito maior por isso. Fundos com patrimônio mais grande têm acesso a investimentos maiores, tá? Então eles conseguem pegar investimentos, eu estou falando no caso aqui de investimentos, eu estou falando de CRIs, tá? De certificados de recebíveis imobiliários, de contratos de CRIs. Eles conseguem fazer isso com empresas maiores e ter contratos mais seguros dentro do seu portfólio. Então, pelo menos 500 milhões aí para fundos de papel, tá? E o próximo indicador é o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Isso mostra se o fundo está caro ou está barato. E aqui depende muito de investidor para investidor, tá? Algumas pessoas não compram fundos de papel quando eles estão com o PVP acima de 1, somente quando estiverem em 1 ou abaixo de 1. Já alguns investidores levam esse indicador aqui até 1,03, 1,05. E aí depende de cada investidor, tá? Depende do investidor se identificar com o fundo. Na minha opinião, né, o que eu faço na minha carteira é comprar aí no máximo em 1,03, então com 3% acima do valor justo. Mais do que isso eu já não acho muito interessante, mas, como eu disse, depende de investidor para investidor. Mas é importante você saber que isso aqui significa que o fundo está mais caro, então ele está 1% mais caro que o seu valor justo.
Quando ele estiver em 1, ele vai estar com o valor justo, e quando estiver abaixo de 1, ele vai ter um desconto em relação ao valor patrimonial. Então é muito importante você saber que você está comprando um fundo mais caro ou mais barato, tá? Aí a decisão é sua. Se você escolher por comprar ele mesmo estando acima, você sabe que ele pode acabar corrigindo e voltando aí para o preço normal dele, tá? Bom, então esses são os principais indicadores fundamentalistas: a cotação, liquidez, o dividend yield, que eu vou falar depois, patrimônio líquido e o PVP. A segunda coisa que você vai analisar em um fundo de papel é a diversificação. Como que você vai fazer para analisar a diversificação? Você vai abrir o relatório gerencial do fundo. Lá no site fundsexplorer.com.br você consegue fazer isso. Eu já estou aqui com o relatório do VGHF11 e você vai procurar por esses dois gráficos aqui: a alocação por ativo e a alocação por indexador, tá? A alocação por ativo vai mostrar como está diversificado, como está dividido o patrimônio do fundo. No caso do VGHF, 62,5% está alocado em CRI, certificados de recebíveis imobiliários, isso que faz dele um fundo de papel. 4,7% está em fundos de investimentos em direitos creditórios e 23% está em cotas de outros fundos imobiliários. Então ele tem um pedacinho do patrimônio alocado em fundos imobiliários. 2,3% está em ações do setor imobiliário, 4,2% está em sociedades com propósito específico e 3,4% está no caixa. Então, basicamente, essa é a diversificação por ativo desse fundo. Ele possui 5 tipos de ativos diferentes dentro do portfólio. Ele está dividido nesses 5 tipos de ativo. Tá? Quanto mais ativos diferentes tiver aqui, melhor. Outro gráfico é a alocação por indexador. Tá? Aqui a gente tem a correção dos contratos de CRI. Então aqui, 36,58% dos contratos do VGHF11 são IPCA apenas com variação positiva. Ou seja, quando ele tiver uma deflação, quando a gente tiver uma deflação da economia, esses contratos não vão contar essa deflação. Vão contar, em vez de contar ela negativa, vão contar ela como zero, tá? Isso aqui é muito bom porque protege o fundo e os investidores também contra a deflação. E recentemente a gente teve uma deflação e no mês de junho, a gente teve uma deflação de menos 0,08, tá? Foi pequena, mas teve, e isso aqui protege os investidores. 41,3% dos contratos são IPCA, com variação positiva com compensação, tá? 18,38% somente aí com IPCA e 3,72% em CDI. Então, olhando aqui, a gente vê que majoritariamente, né, a maioria dos contratos, quase 100%, são indexados ao IPCA, tá? Na minha opinião, eu prefiro fundos indexados ao IPCA do que fundos indexados ao CDI. Gosto também de fundos que tenham os dois na carteira, os dois tipos de indexadores, mas a maioria deles, para mim, tem que ser IPCA. E já foi comprovado, já temos estudos que comprovam que fundos indexados ao IPCA tendem a render mais no longo prazo do que os indexados ao CDI. Tá? Além do mais, o CDI, fundos indexados ao CDI, quando a taxa Selic estiver em baixa, eles vão pagar pouco dividendo, né? Eles vão descer lá, pode ficar alguns anos lá com a taxa Selic baixa até ele voltar a crescer. Em 2020, a gente tinha uma taxa, começo de 2020, a gente tinha uma taxa Selic de 2%. Então, os fundos indexados ao CDI estavam pagando pouco dividendo, acabaram sofrendo muito com isso. Conforme a taxa foi subindo também os dividendos deles. Eu prefiro IPCA. Tá? E a terceira coisa que você vai analisar em um fundo de papel é a rentabilidade. Agora sim a gente vai falar aqui de dividendos, a gente vai falar do que os investidores mais gostam. Tá? Eu peguei aqui nessa tabela no fundsexplorer.com.br, tá? Esse site que ele tem tudo que você precisa para analisar um fundo imobiliário. Tem essa tabelinha aqui dos dividendos que mostra desde o último dividendo, dos 3 meses, 6 meses e 12 meses. Para analisar dividendos e rentabilidade, você tem que pegar aqui dos últimos 12 meses, tá? Então a gente vai pegar aqui os 13,21% e vai dividir por 12, tá? Para a gente saber a média. Bom, chega numa média de 1,10% nos últimos 12 meses, tá? É interessante um fundo de papel, principalmente agora, nessas condições econômicas que a gente está vivendo, que ele pague acima de 1%, tá? Pelo menos 1%, mas acima de 1% é melhor ainda, tá? Porque a gente tem que ter um prêmio em relação à taxa Selic, em relação ao IPCA de longo prazo. Então, esses fundos de papel eles precisam pagar um prêmio acima do IPCA mais de longo prazo para poder valer a pena, afinal eles são renda variável. E pagando acima de 1%, eles conseguem entregar esse prêmio aí, acima do IPCA de longo prazo, tá? Porque no IPCA a gente tem desconto, então a gente precisa receber um pouco mais dos fundos de papel para poder compensar o investimento. Então, basicamente, esses são os 3 pontos que você tem que analisar, tá? Indicadores fundamentalistas, diversificação
e rentabilidade. Mas a rentabilidade também vai muito de investidor para investidor. Alguns investidores aceitam receber um pouco menos. Eu não invisto em fundos de papel nesse momento que não paguem aí pelo menos 1% ao mês nos últimos 12 meses de rentabilidade. Tá? Eu procuro de 1 para cima. Olhando aqui agora também no VGHF, no MXRF11, vamos dar uma passadinha rápida aqui só para conferir. Então, atualmente cotado, né, primeiro os indicadores fundamentalistas. Cotado a 10,76, liquidez diária de 10,2, então aqui está bem longe de 1 milhão. Patrimônio líquido de 2,6 bilhões, também está bem longe aí dos 500 milhões que são o mínimo. E o PVP de 1,07, então a gente tem 7% acima do valor justo. Então o MXRF11 atualmente é um fundo que eu não compro, não estou colocando na minha carteira agora. Eu tenho ele, mas não estou comprando no momento. Próxima coisa é a diversificação. Então ele investe aqui 74% do patrimônio em CRI, 5% em permutas financeiras, 16% em cotas de fundos imobiliários e 5% está no caixa. Então ele investe em 3 tipos de ativos diferentes. E aqui em cima a gente tem os indexadores. Tá? Começando aqui pelo CDI, com 31% dos contratos indexados ao CDI, e o IPCA com 52% dos contratos. Lembra que eu falei que eu prefiro mais IPCA do que CDI? É o caso aqui do MXRF11, 31% CDI, 52% IPCA. A maioria é IPCA, então para mim está tranquilo. E a próxima coisa que a gente tem que olhar então é os dividendos, né? A rentabilidade. Então vamos pegar aqui a calculadora. Nos últimos 12 meses ele pagou 12,27. Então vamos colocar aqui, dividir por 12 e dá uma rentabilidade de... Opa, errei a conta aqui. 12,27 dividido por 12. Então, 1,02% ao mês nos últimos 12 meses. Então, ele está pagando acima de 1% aí nesses últimos 12 meses, então tá ok. Agora eu vou te mostrar quanto que você precisa investir para você conseguir receber aí R$300 desses dois fundos. E para isso eu montei essa tabela aqui, tá? Bem simples, com aqui o número de cotas, o nome do fundo, o dividend yield atual, tá? Eu vou pegar o dividend yield dos últimos 12 meses, tá? A média, então 1,02 para o MXRF11, 1,10 para o VGHF. Preço da cota eu vou levar em consideração o preço atual, 10,76 do MXRF11, 9,54 do VGHF. Aqui são os valores investidos e aqui o rendimento por cota. E aqui a gente tem o total. Total investido e o total recebido em dividendos. Então, se você comprar aqui, vamos começar simulando com 100 cotas. Cada um, 100 cotas do MXRF11 e 100 cotas do VGHF11. Você vai precisar investir R$ 2.030 e vai receber R$ 21,47 em dividendos. Tá? E se você comprar 1.000 cotas, é claro que você não vai comprar tudo de uma vez. Você não precisa comprar tudo de uma vez. Você pode ir comprando aos poucos, 10, 20, 100, uma cota por vez e você vai aumentando aí no longo prazo. Então, se você tiver 1.000 cotas de cada um, você vai ter investido R$ 20.300 e vai receber R$ 214,69, tá? Isso você recebendo essa rentabilidade acima de 1%. Quando você chegar aí em 1.200 cotas, eu acredito que você já consiga receber aí já consiga receber R$300. Então aqui daria 24.360, ainda não dá os 300, tá? Dá 257,63. Vamos colocar 1.400 cotas para ver se chega no valor. Chegou. R$ 28.420 investidos e R$ 300,57 em dividendos. Então não precisa tanto dinheiro assim. É claro que R$30 mil não é qualquer pessoa que tenha hoje lá na conta para chegar e comprar aqui as cotas e receber esse dinheiro. Mas eu sei de muita gente que tem esse dinheiro parado na conta, parado na poupança, tá? Parado até mesmo na renda fixa, e você pode começar a investir em fundos imobiliários para você ter uma rentabilidade maior. Não estou falando para você pegar o seu dinheiro lá da poupança e colocar tudo em fundos imobiliários sem saber o que está fazendo. Primeiro você vai estudar, você vai analisar, você vai entender sobre fundos imobiliários, sobre renda variável, e depois você vai migrando aos poucos aqui para os fundos imobiliários, para as ações também, se você quiser, para você estar aumentando a sua rentabilidade. O seu futuro aí vai agradecer, o seu futuro financeiro vai agradecer de você ter uma rentabilidade maior, porque o seu patrimônio vai ser maior também no longo prazo. Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre o VGHF, sobre o MXRF11, o que você acha e quanto você já está recebendo aí de dividendos desses fundos. Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever e muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.